Olá, feras da turma Leão, professora Esther Gomes. Vamos a um vídeo de língua portuguesa, tá ok? Vamos continuar a parte morfológica. E aí nós temos o seguinte, nós vamos ver algumas palavras com seus processos de formação, tá? A estrutura da palavra é baseada no seguinte, a gente tem sempre um radical que dá o sentido das palavras. Então, por exemplo, falar é diferente de cantar, é diferente de nadar, tá? Exatamente por ser o radical diferente, e aí vai se mudar o sentido. Pelo radical, né, é a parte que vai se repetir. Então, pode ser nos substantivos, né? Papel, papelaria, papelão, papelote, tá ok? E aí nós temos a parte que vai se repetir em todas elas, que determina o meu radical. Eu posso ter dentro das palavras vogal temática, eu posso ter desinências de gênero, de número, de modo, de tempo, tá ok? São desinências que vão determinar partes específicas para os verbos e partes específicas para os nomes. Lembrando que isso aqui é uma revisão, vocês já tiveram essas aulas e agora vocês vão revisar para fixar o conteúdo, tá ok? A partir do radical, a gente tem a formação de palavras, né? E aí, a gente tem processos que formam palavras, tá? O primeiro processo é quando eu acrescento partes ao radical. Como isso ocorre? Essas partes, né? O radical é chamado de morfema. Radical é morfema, desinências são morfemas, afixos são morfemas. São partes menores que juntas vão formar uma palavra, tá ok? Então, eu tenho o radical. Eu posso acrescentar elementos antes ou depois do radical. Pode ser só antes, pode ser depois, como podem ser ao mesmo tempo, antes e depois do radical. E aí eu tenho o seguinte, né? Se eu colocar radicais que são chamados afixos antes, esse afixo vai receber o nome de prefixo. Então, eu posso ter a palavra infeliz, que é o meu radical, a parte dele eu não consigo diminuir, porque ele é o que estabelece a família, né? Toda vez que a gente tiver uma família com o mesmo radical, são chamados de cognatos, tá? São famílias com a mesma raiz, tá? E tem a palavra feliz. A partir de feliz, eu posso colocar infeliz. Esse pedacinho colocado antes é chamado de prefixo. Pedacinho colocado após, chamado de sufixo, felizmente, tá ok? E aí, tanto prefixo como sufixo são chamados de afixos. A partir desse momento, a gente tem os processos de formação de palavras, tá? Se eu quiser só acrescentar afixos, qual é o nome desse processo, né? Derivação. Então, uma palavra derivada é aquela que eu vou acrescentar morfemas iniciais ou depois, né, finais ao radical e vou formar uma nova palavra. O radical que eu utilizei foi feliz. Eu posso colocar antes, infeliz. Que tipo de derivação é essa? Derivação prefixal, colocada antes. Se eu quiser colocar após, felizmente, eu tenho uma derivação sufixal, ou derivação por prefixação, ou derivação por sufixação, tá ok? Eu posso ter, né, desleal. Coloquei antes da palavra leal, prefixação. Lealdade, coloquei no final, sufixação. Então, esses são os dois processos. Eu posso ter o processo em que eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, deslealdade. E aí eu crio uma nova palavra, acrescentando prefixo e sufixo, tá ok? E aí o que vai acontecer? Eu posso retirar, lealdade existe, desleal também existe. Eu posso retirar um ou outro elemento, ou posso retirar os dois, que a palavra vai continuar existindo. Isso é derivação prefixal e sufixal, tá? Eu tenho derivação só prefixal, derivação só prefixal e eu tenho derivação prefixal e sufixal, tá? E ela ocorre quando eu coloco os dois afixos, de maneira que eu posso retirar um dos dois, que a palavra vai continuar existindo. Diferente da derivação parassintética. Eu tenho o acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, só que eu não posso retirar nenhum nem outro, porque se eu retirar a palavra, deixa de existir, tá ok? Então, eu posso falar em entardecer. Entardecer deriva da palavra tarde, né?
E aí, o que que ocorre? Entardecer, eu acrescentei o prefixo em e acrescentei o sufixo esse. Se eu retirar entardecer, não existe. E entarde também não existe. Então, eu não posso retirar nenhum nem outro, que a palavra deixa de existir, tá? Esverdear, né? Vem da palavra verde, não existe esverde, nem verdear, tá? E aí, se eu retirar ou um ou outro, a palavra deixa de existir, tá ok? Próximo caso de derivação. Eu tenho a derivação regressiva. O que é essa derivação regressiva? É quando a palavra original ela vai perder um elemento e vai se transformar em outro elemento. Geralmente são verbos que vão formar substantivos, né? Então, eu posso falar pescar, gerando pesca. A pesca foi muito boa. E aí eu tenho a perca, né? Eu tenho a perda desse elemento, né? O Rzinho. E eu vou fazer uma regressão para transformar em um substantivo. Então, primeiro veio a ação de pescar, depois veio o nome pesca, tá ok? Combate, que veio da palavra combater. Tirei elementos fonéticos e a palavra regressou para se transformar em substantivo, tá? Outro tipo de derivação é a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Eu vou transformar uma palavra, ela vai virar em outra classe gramatical. Né? A gente sempre falou, né, quando nós vimos lá as classes gramaticais, artigo. Toda vez que eu colocar o artigo na frente de uma palavra, essa palavra vira um substantivo, né? Então, se eu falar, pegar aquela palavrinha lá, infeliz, perguntar, infeliz pertence a qual classe gramatical? É adjetivo. Mas se eu falar, o infeliz chegou, deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo pela presença do artigo. Então, o que eu falo? O artigo é uma classe bem reduzida, com uma única letrinha, mas que tem o poder de mudar todo o sentido de uma palavra. Toda vez que eu mudar o sentido de uma classe gramatical, modifiquei a classe gramatical, ela passou a ter outra classe gramatical, pela presença, pela situação ali na frase, eu tenho uma derivação imprópria, tá ok? O que mais que pode ocorrer? Nós vemos aí os tipos de derivações, onde eu acrescento afixos e transformo a palavra. E eu tenho a composição, onde eu utilizo radicais para formar uma outra palavra. E pode ser feito de duas maneiras. Ou eu posso juntar esses radicais sem perder elemento, que vai ser a composição por justa posição. Então, guarda-chuva, né, couve-flor, beija-flor, tá, professora? Com hífen é fácil, mas eu tenho a palavra passatempo, né? E aí, girassol. Mas girassol acrescentou um S. Mas a questão aqui é fonética, né? Apesar de serem dois S's, um S e dois S, nesse caso, teriam o mesmo som. Eu não perdi elemento fonético nenhum. Então, são palavras que, na hora de se unirem, não há perda de elemento fonético, tá? Então, justa posição. E quando eu perco algum elemento fonético, tá? Vai passar a ser por aglutinação. E aí, eu vou juntar as palavras e elas vão perder algum elemento fonético, né? Então, por exemplo, a palavra planalto, pernilongo, plano mais alto, perna mais longa. Na hora de juntar, eu perdi elementos fonéticos aí, tá? Eu posso ter um caso também histórico, né? E aí todo mundo, quem já assistiu novela de época, já viu, né? Que antigamente, né, século XIX, se usava a expressão vossa mercê, né, para tratar de nobres e tudo mais. Só que com o tempo, a nossa língua, a tendência dela é comprimir as palavras, né? Tanto que a gente fala aí na atualidade máscara, né? Não é máscara, xícara, porque a tendência é você encolhendo. Vossa mercê era uma palavra grande, que virou vós-me-cê, que a gente vê os escravos falando, né? E tudo mais. Quem já assistiu novela de época ou filme de época, né? Em relação à língua portuguesa. E aí houve essa mudança de vossa mercê para vós-me-cê, para você, e hoje em dia a gente fala assim, aí você vai lá, né? Então tem essa variação, essa aglutinação, a gente vai aglutinando para transformar em uma outra palavra, tá? É o processo de aglutinação, composição por aglutinação, tá? Então, é mais um caso. A gente tem o caso de hibridismo. O que é o hibridismo? Hibridismo é quando eu vou unir palavras radicais de idiomas diferentes, de línguas diferentes, né? Então, geralmente é latim com grego, né? Francês
com grego, né? Burocracia. A gente tem buro da França e cracia do grego. Juntei e formei uma outra palavra, a gente tem o hibridismo, palavras híbridas. Tá ok? Eu tenho o processo de onomatopeia, quando eu vou reproduzir um som através da escrita. Vou reproduzir na escrita um som. Tic-tac, ping-pong, né? Toque-toque e por aí vai. Tá ok? Então, a gente tem esses processos, a gente tem abreviação, a gente tem sigla. Abreviação é o quê? Motocicleta, a gente fala moto. Pneumático, que é o nome mesmo da roda, a gente fala pneu. Então, a gente tem uma abreviação ou redução. A gente tem a sigla. O que é a sigla? Quando a gente pega as iniciais de várias palavras e formamos uma única palavra. ONU, né? E por aí vai. EUA, que são os Estados Unidos da América, e por aí vai. Tá ok? Então, galerinha, vamos fazer os exercícios que vão colocados lá na plataforma. E qualquer dúvida, só perguntar que eu estou aí para responder e tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Até a próxima aula, um grande abraço a todos.